Bom, meu nome é Elias Jó, tenho 42 anos de idade, toco profissionalmente desde os 15, sou pianista, erudito, formado, também toco popular, sou arranjador, compositor, faço arranjo para orquestras, trabalhei com vários artistas no decorrer desse período aí, grande, que tem vida longa, acredito, porque ainda não parei. Fiz direção musical de alguns programas de televisão, né, em algumas emissoras. Sou casado, sou natural de São Paulo, capital, bairro de Perdizes. Apesar de viver boa parte da vida até agora na Zona Norte, mas nascido na Zona Oeste. E minha vida é realmente trabalhar com arranjo, com produções de vários artistas, em estúdio ou em palco. A gente produz shows, discos, e essa é a minha correria, esse é o meu caminho. Formado em piano erudito, como eu já disse antes, dentro dessa formação tive contato com grandes nomes como Kohreuter, como Serginho Villafranca, com o pessoal do Conservatório de Tatuí. Já fui para o exterior fazendo algumas apresentações, trabalhando em produção de alguns DVDs de arranjo, regência. Alguns discos que eu produzi aqui no Brasil tiveram indicações a Grammy Latino, e aí vai indo, tem bastante coisa na caminhada. Está começando o programa de hoje e eu estou recebendo Elias Jó, maestro, arranjador, multi-instrumentista, e é um prazer muito grande te receber aqui hoje, Jó. Para mim é um prazer imenso receber esse convite de você, que é um irmãozão que eu adoro de paixão, e que tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, né? E já para começar, eu gostaria que você me falasse como que iniciou a tua vida com a música. Pois é, eu comecei aos 5 anos de idade tocando violão, por conta de vir de uma família evangélica e ter música em casa, sempre aquela coisa de ir na igreja nos domingos e tal. Meu irmão mais velho, violonista erudito, estudava na época violão erudito e tal, e dali foi, vendo, analisando, vendo, comecei a mexer de ouvido, era pequenininho. Minha mãe punha o violão no meu colo escondido enquanto ele ia trabalhar, então aquela coisa. Mas a música entrou assim na minha vida de uma maneira bem engraçada, né? Mas que graças a Deus entrou. Do violão acaba acontecendo que a família das cordas vem ali, né? Aí veio um pouco do contrabaixo, um pouco da guitarra. O contrabaixo não necessariamente por ser mais fácil, que a galera costuma dizer, é fácil, uma nota só, não é. Mas o fator de conduzir, de estar ali nas tônicas, isso ficou um pouco mais ágil, mais fácil, assim. Aí veio a guitarra, e aí comecei a mexer em outras coisas, né, o cavaquinho, aquela brincadeira e tal. E por último veio o piano, que era um outro universo para mim, era uma outra coisa absurdamente diferente, né. E nele foi que eu fiquei mesmo e me dediquei ao ramo da música, né. Quando eu tinha por volta de uns 10 anos de idade, um amigo da igreja muito querido, eu comecei a vê-lo tocar teclado, falei, poxa, isso é um instrumento diferente e tal. Foi quando começou a despertar a onda do piano e tudo mais. Mas não foi exatamente nesse momento que eu comecei a mexer no piano. Aquilo foi interiorizando, mas eu não tinha acesso tão fácil. Mas eu acho que a partir dos 12, 13, foi quando a vida me conduziu mesmo. Aquela coisa de adolescente, de tocar violão na porta da escola, música do Legião Urbana. Então eu fui pro caminho do rock and roll, né? E do rock and roll eu comecei a entrar mesmo no ramo da música. Aos 15 eu ataquei profissionalmente, assim, como que caiu na mão, assim, né? Eu já estudava piano erudito, já há uns 2 anos, e aí acabei dando uma canja. Na época, na noite de São Paulo, existiam uns restaurantes que tinham música ao vivo, isso era bem legal. Né, eu acho que ainda tem, né? Mas era restaurante mesmo com música ao vivo. Não sei se ainda é esse quadro, mas tem as casas noturnas aí. E tinha banda contratada na época, que era fixo, era mais barato. E nessa eu conheci alguns músicos assim e dei uma canja tocando ali uma música fácil aqui, dali. Tocando o quê? Violão? Teclado já, teclado. Mas às vezes a gente dava canja, eu ia pra guitarra, o meu outro irmão ia pro contrabaixo, o outro pra bateria, porque tem mais 3 irmãos que tocam, né? Não profissionalmente, mas tocam. E aí foi muito engraçado que a gente ficou nessa coisa. Aí disso pintou o convite. Na época, eu tinha 15 anos de idade, o cara falou, pô, o tecladista não vem mais, a gente já viu que você tem
uma coisa legal, uma musicalidade, você não quer tentar fazer com a gente? Aí dali foi, dos 15 anos em diante, foi meio a queima-roupa, mas foi bom, a gente foi amadurecendo. A música pega, não tem jeito, se pegar Gênesis na Bíblia vai ter lá, que haja luz, que haja isso, que haja aquilo, não tem que haja música, música ela já tá, ela escolhe a gente, mas eu acho que há pessoas que, por exemplo, que se ela tiver, porque eu acho que dom pra música, todo mundo tem pelo menos um ouvido musical, por exemplo, que se aperfeiçoar, será maravilhoso, mas aptidão pra arte em geral, assim, não sei se todos têm, mas ouvido musical todo ser humano tem, é só você analisar, o cara pode trabalhar com qualquer outro ramo, mas ele gosta de ouvir uma música, isso é um ouvido musical. O fato de ser músico na adolescência em algum momento te ajudou, atrapalhou? Eu acho que não, me ajudou. Não, me atrapalhou também, me atrapalhou porque eu fui um cara que na escola eu tive problemas sérios, assim, por conta de me apaixonar mais pela música, e aí as notas começaram a bagunçar, eu tive umas reprovações aí que não deveria, mas não ao ponto de arruinar a minha vida, não. Mas ajudar, eu acho que muitas coisas, assim. Eu era o cara conhecido da escola, muitas meninas, muitos amigos, essa coisa. Mas adolescente, né? Isso ajuda, a gente acaba sendo... É legal, é uma coisa que, por exemplo, na minha vida, apesar de trabalhar com vários artistas, eu não me considero um artista, apesar de que, sim, nós todos que mexemos com a arte, seja um ator, uma pessoa que mexe com pintura, ou um músico, somos artistas, né? Mas a gente ainda tem muito aquela concepção de que o artista é o cara da frente que faz sucesso. Não, isso não é necessário, esse pensamento. Não deveria ser assim. Mas é uma coisa que é muito louca. Eu não sei na minha vida o que não o que é ser uma pessoa anônima. Eu não tenho como ser. Eu desde a adolescência, que foi uma coisa que a gente brincou agora, na escola eu era o cara conhecidinho e tal. Sempre foi popular. Sempre fui popular, então assim, eu não sei, isso a música me trouxe, assim, eu não sei. Eu gostaria que você falasse do seu trabalho autoral. Meu trabalho autoral é muito legal. Eu componho também, eu componho músicas instrumentais, né, porque é normal de músico, a grande maioria compõe instrumental mesmo, apesar de eu ter algumas letras, algumas coisas, mas o maior número é instrumental. Eu tenho um trabalho meu chamado Elias Jó Quartet, que é um quarteto mesmo, com músicas próprias que eu fiz ao longo de alguns anos aí, acho que uns 10 anos eu venho compondo algumas coisas e resolvi pôr em prática, né? Os arranjos e tudo mais, porque é bem difícil pra gente que compõe a música e ao mesmo tempo a gente é arranjador. A galera tem um pouco o pé atrás de contribuir, digamos assim, para sua própria música. Então eu acabo tendo que me despir disso tudo, mas vivo essa área também que é muito prazerosa e o reconhecimento do público em relação ao seu próprio trabalho é muito legal, assim. É uma... Então, é uma coisa muito engraçada, né? Pra gente interagir com o público já é uma coisa meio complicada. O músico por si, ele já é mais tímido, por conta de estar sempre esse sideman que eu brinquei aí, sendo esse sideman. Mas a resposta é maravilhosa, a resposta do público pra gente é sempre muito legal. Esse trabalho do Elias Jó Quartet, por exemplo, que você viu, né? A resposta do público é muito interessante, porque também é um trabalho onde eu gosto muito de puxar pela nossa cultura musical. Então, por mais que tenha uma pitada de harmonia de jazz ali e tudo mais, mas eu prezo muito pela coisa da música popular brasileira, que seja o samba, ou que seja uma bossa, ou que seja um baião, que seja isso tudo. Eu sinto que o público tá carente de ouvir isso em alguns lugares e recebe isso com muito carinho, assim. A receptividade é maravilhosa, pra mim é satisfatório pra caramba, assim. Você estuda bastante, Jó, você está sempre se dedicando ao estudo. Fala um pouquinho dos seus estudos. Então, eu bati um tempo fora, eu fui, na verdade, fazer show, acabei encontrando uma galera onde eu dei uma olhada mais aprofundada no som deles, que é o famoso jazz, que todo mundo gosta muito aqui no Brasil.
Mas essa coisa do Latin Jazz, que eles chamam, que é o jazz latino, que é o nosso som, tem características deles mais na harmonia. A maneira como o ritmo acontece é muito próprio da gente, a pulsação, a respiração, tudo isso. Agora, harmonicamente, a gente tem muito deles. Isso começou ali na época do Tom Jobim, né, quando ele foi fazendo esses intercâmbios e tudo mais. E eu tive a curiosidade, já que eu estava lá, né, fui gravar um DVD lá e aproveitei para encontrar com alguns caras na Berklee School, lá em Boston. Porque eu estava em Boston, fui fazer um DVD lá na cidade do interior chamada Lowell, no Teatro Municipal de Lowell. E aí a gente acabou dando uma passada pela Berklee School e aí eu tive a oportunidade de conhecer os caras que a gente vê, né, em DVD, coisa do tipo, e poder ter um bate-papo, me aprofundar um pouco mais nessa questão harmônica e improvisação deles. Isso é que contribuiu demais, assim. Eu acho que tocar com músico de vários segmentos vem daquela noite que eu contei de onde eu comecei. Porque ali a gente tinha que tocar o que estava no sucesso, o que era flashback, e então a gente acaba tendo esse vocabulário extenso, né? Mas ouvir, realmente eu sempre fui muito eclético, assim, gosto de ouvir de tudo. Às vezes minha playlist é bagunçadona, assim, minha mulher quer me matar às vezes, que eu vou dormir ouvindo heavy metal pesadão, e aí de repente eu tô ouvindo ópera, é muito doido, assim. Mas eu acho que essa coisa eclética vem realmente de ter passado pela noite, pelos bailes, onde a gente acaba gostando de uma coisa ou outra, que não tem necessariamente, não é o mesmo estilo, a mesma bandeira, digamos assim, né? Mas é muito louco, porque eu trabalhei boa parte da minha vida e trabalho ainda, produzindo bastante coisa, e muitas delas são samba, por exemplo. O cara que ouve heavy metal não vai ouvir o samba, né? Você é heavy metal, é clássico, mas toca também samba, já há muito tempo, inclusive com arte popular. De samba, assim, eu trabalhei com a galera, eu tô falando, não é uma ordem cronológica, mas assim, é uma galera que fez muito sucesso, década de 90 e tudo mais, e veio se estendendo. Bom, Eliana de Lima, Raça Negra, Negritude Júnior, Arte Popular, Soweto, Belo, Adriana Ribeiro, Adriana e a Rapaziada, né? Ela carreira solo ela, com a Rapaziada, e tantos outros que realmente até foge. Mas a gente também produziu muita coisa em estúdio dessa galera toda. E como que você iniciou na produção musical? Quem te conduziu para esse meio? A produção caiu no meu colo através de uma pessoa que eu devo muito a ela, que foi uma pessoa que me abraçou no meio musical. Eu era muito jovem, eu tinha em torno de 17 anos. Você vê que minha vida foi impulsionada muito rápido. Aos 15 eu comecei na noite, tocando num barzinho na noite. Aos 17, que eu já vou pular para esses 17, essa pessoa me abraçou porque eu já trabalhava para ela e ela era muito famosa. Sim. Que era a Eliana de Lima. Né, a pessoa responsável por aquele sucesso de um dererê, todas aquelas coisas. Você conheceu a Eliana onde? Eu conheci, na verdade a Eliana foi indicação de um amigo que nessas corridas aí, de noite e tudo mais, uma noite tava um cara sentado me vendo tocar no barzinho e falou, pô, eu toco em show, meu, que legal, trocamos contato. Ele tava saindo da Eliana e ele entrou em contato comigo. Isso tipo 1 ano e meio depois. Era pianista, Wesley, grande amigão, chama Adão Monteiro é o nome dele, mas ele assina como Wesley Monteiro, é um irmão. E ele tava saindo dela, tava indo na época pra alguma outra banda que eu não lembro, de sucesso. Ele falou, pô, na época era o Elias, né? Pô, Elias, você não pode fazer lá pra mim, meu, eu tô saindo, eu vou te mandar as fitas cassetes, as partituras. Eu falei, vamos lá. Então, aí dei uma lida e entrei, foi realmente uma indicação. Isso caiu no colo. E aí, através de estar trabalhando com ela, porque funciona muito assim, você está com um artista famoso, automaticamente as pessoas estão te vendo e as pessoas querem estar perto de você e acabam te chamando. Só que ela estava como diretora artística de um produtora artística de um trabalho de uma banda que ia surgir na época, chamava Badabauê. E aí ela falou, poxa, eu queria que você produzisse umas 2 músicas, eu vejo você tem uma musicalidade bonita e tal. Eu falei, pô, obrigado, Eliana, tal. No fim acabou que eu produzi 4 músicas. E dentre esses arranjadores que estavam comigo, eu tinha 17 anos de idade, era uma responsabilidade violenta.
Eu vou falar alguns nomes aqui que a galera, se for pesquisar, vai falar o Jó tava num ninho de cobras, mas não de cobras no mau sentido, não. Só nego fera. Tava o Marco Pontes, que é o caixote de arranjo, o J. Moraes, que é um baita arranjador, Rogerinho Ângelo, que é um baita arranjador, Lua Lafayette, que é um baita arranjador, e tava essa criança na época lá, mais novo que todo mundo, fazendo. Eu não tinha estudado arranjo. Isso aqui é muito louco. Ela acreditou em mim. Aí eu escrevi umas partituras, criei uma ideia, pô, aqui fica bonito isso, isso, isso. Tanto é que ela conduziu muito as minhas 4 músicas, me dando suporte. Pô, Elias, aqui faz assim, pô, faz assado. Aí eu falava pra galera, e isso foi dando uma cancha assim violenta, que aí foi muito parceiro. Eliana de Lima é uma irmãzona. Isso me ajudou tanto que aos 20 eu já estava produzindo coisas com... Aí já estava escrevendo para cordas, metais, e já estava produzindo. Porque eu tinha vindo de uns 3 anos consecutivos assim fazendo coisas, através de conhecer ela. E aí acabei conhecendo esses caras e eles me ajudaram também. Pô, o menino tem futuro e tal. E virou desse jeito mesmo. Aí aos 20 foi assim, foram discos que eu fiz com arranjo de cordas, metais, que aí realmente exigiram de mim. Aí dos 20 em diante eu não parei mais. Aí 23, 24, se não me engano, eu já estava em programa de televisão, produzindo programa de televisão, e aí não parei mais nesse caminho. Eu fiz o Raul Gil durante uns 10 anos, entre idas e vindas, eu fiquei lá. Ele era na Record, da Record ele foi pro Band, eu continuei, da Band ele foi pro SBT, continuei, depois saí. Aí depois voltei fazendo na Record o Ídolos, produzindo lá o Ídolos Kids, né? E vira e mexe acontece de produzir, porque isso não para, né? Muita coisa, o mercado é amplo, assim. E eu tenho essa vivência, né? De fazer disco, de fazer TV, de fazer show, de fazer comercial de televisão. Por exemplo, há 2 anos atrás eu estava fazendo comercial da Budweiser, que vinculou no mundo inteiro. E eu tocando, né? Eu tocando mesmo, atuando junto. Mas é um caminho muito louco, uma coisa puxa a outra. E é maravilhoso, assim. Eu curto demais. Jó, e as pessoas que querem produzir um disco? Às vezes a pessoa tem vontade de produzir uma música ou um próprio CD. Fala de preço, de custo, como é que funciona isso? Há várias maneiras de você fazer um disco, por exemplo. O Brasil ele ainda é meio preconceituoso com isso, uma das vertentes que eu vou dizer. Mas vamos lá do que você me perguntou. Bom, primeiro, o cara vai me ligar, né, e vai querer um orçamento do disco. Ele tem que saber, eu tenho que saber quantas faixas, se é um disco cheio, se é um EP, que o EP vai aí até 5 faixas, vai, né, de 4 a 5 faixas, um EP. E o disco cheio aí você vai de 10, 12, 14 músicas, né, muitas vezes, embora isso tenha mudado muito, mas o cara vai lá e me liga, Jó, eu quero fazer um disco, disco cheio, é EP, é isso, aquilo, pá, vamos lá, é disco cheio. Então ele tem que entender que funciona como. Isso é uma maneira que a gente encontrou para deixar mais simples pro cara. Por faixa custa X. Por que faixa custa X? Eu já faço por uma faixa o valor de todo mundo. Não o valor geral, mas o valor de cada pessoa por aquela faixa. Dali você vai multiplicar pelo resto. Fala 3 tipos de faixa, de preços para uma faixa. Uma faixa barata hoje, né? Mas quando a gente fala barato não é que sem qualidade, não é essa a questão. Claro. Mas não são esses músicos, né? Mas uma galera que resolve, ela não vai ser menos do que uns 4 mil. Uma faixa. A menor preço? 4 mil. Tá. Aí você vai indo. E a mais alta? Aí você vai ter faixa que chega a 10 mil. E depende também de qual formação você quer. Tem coisa que fica ainda muito mais cara. Porque, por exemplo, eu queria um quarteto de cordas, ou eu quero uns metais, essas coisas, tudo vai encarecendo. Um disco por baixo aí, de um valor razoável, para você falar, puta, fiz um bom disco. Pode pôr aí uns 150 mil. Um bom disco, não é o top, é um bom disco. E um disco no orçamento mais enxuto? Você pode pôr aí uns 60, entre 40 e 60 mil, você faz um disco. Menos que isso você faz. Você faz. Com menos que isso você faz. Só faz que também. Um disco bom Mas aí tem uma outra coisa, que era o que eu ia dizer, que o Brasil ainda é meio preconceituoso com isso, por exemplo. Existe o disco programado.
Disco programado ele acaba saindo um pouco mais barato. Que é o disco que o músico não vai lá tocar. Mas ele programa, Mas também há discos programados que você fala, meu Deus, misericórdia, possível. Alguém tocou, não. Os caras fazem com muita competência. É importante falar de preço porque, como em todas as profissões, tem profissional de todo preço. Eu estou falando do Jó, o Elias Jó é um profissional já qualificado, até por toda a sua experiência. Meu maestro, que eu tenho minhas produções musicais, e a qualidade do trabalho dele é realmente diferenciada. Então, quando a gente fala em preço, é para posicionar, mas claro, tem profissionais com menos preço, tem profissionais com mais preço. Agora, se você quer um trabalho de qualidade, por isso que a gente sempre sugere que a pessoa ouça, né, o trabalho desse profissional que quer contratar para saber que o potencial é elevado também. Então, se você quer uma coisa de alto nível, mas não quer dizer, né, Jó, que se tiver um preço, se a pessoa tiver um orçamento menor, ela não deva te procurar para conversar, porque às vezes, dependendo do projeto, se encaixa em outros orçamentos também, né? Sim, sim. E eu acho que as pessoas não devem ter medo de ligar para as pessoas que elas querem. Porque depende muito da situação e às vezes a gente encontra uma alternativa que o cara, de repente o cara quer que o Elias Jó produza ele. Por exemplo, aí fala, pô, mas se o cara já tá falando isso, eu nem vou ligar. Não, ligue. Exatamente. Porque não só eu, qualquer grande produtor vai virar e falar, pô, mas me mostra qual é a sua composição. Ele vai dar uma ouvida, de repente ele chega num acordo e fala, pô, peraí, vamos fazer assim, ó, isso aqui resolve, isso tá mais enxuto, isso tá legal, é um valor justo, você vai fazer... A gente não muda em nada de qualquer outro mercado. Igual você ir comprar um carro e barganhar com o vendedor. A gente não muda em nada. Até no fator de pagamento. Pô, você dá X de entrada, você divide até 3, sei lá. Isso tudo existe. Às vezes o nego fica achando que não, os caras vão ter que morrer com 60 mil. Pô, não. Tem um monte de coisa que pode acontecer de maneiras mais calmas, entendeu? Mas eu acho que, sim, uma coisa que você falou que é muito bom. As pessoas precisam pesquisar quem elas querem. Pô, eu gostei do trabalho desse cara, eu quero entrar em contato com ele, entre. Eu acho que o principal, por exemplo, é a pessoa nunca deixar de fazer aquilo que ela quer. Porque provavelmente uma pessoa que quer gravar um disco, ela tem um sonho, porque eu acho que música é muito isso, né? É isso aí. Estivemos hoje com Elias Jó, o maestro Elias Jó, meu amigo, de quem eu tenho sempre muita alegria de estar junto e agora participar desse programa, falando um pouco pra gente da sua experiência, foi muito legal. Obrigado, viu, Jó? Tudo de bom para você, muitas felicidades e continua teu fã, meu brother. Não, eu só tenho a agradecer imensamente. Quando você me deu um alô sobre esse programa, eu falei, sem dúvida estarei. Só foi difícil a agenda, né, da gente, mas para mim é uma honra estar aqui, receber esse carinho todo de você, é muito prazeroso mesmo. E nunca deixe de sonhar, galera, e ainda existe muita coisa para se fazer em apenas uma nota dó.